Bom dia, irmãos, um feliz sábado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Estamos aqui, estamos felizes, né? Eu sempre quando venho à igreja, eu costumo usar esta frase, estamos felizes. Porque se a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, então é porque nós estamos felizes, estamos alegres. E tem aquelas pessoas que estão mais ou menos felizes, tem aquelas pessoas que estão assim meio chateadas com alguma coisa, né? Mas vocês estão no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. E hoje, como foi anunciado, nós vamos falar aqui algo sobre batalha. Eu achei interessante que as pessoas gostam de brigar, né? Tem alguém aqui que não gosta de brigar? Vocês estão mentindo. Vocês estão mentindo. Todos aqui gostamos de brigar. Todos gostamos de brigar. Porque há uma batalha que se eu não brigar, eu serei vencido. Então eu tenho que brigar. Eu tenho que batalhar ali, eu tenho que ir com todas as nossas forças disso. Com todas as nossas forças. Agora vocês entenderam, né? Quem aqui gosta de brigar? Agora todos gostam de brigar. Sim, nós temos uma briga. Nós temos aqui uma batalha terrível. Agora tem gente que é briguento. Briga por qualquer coisa. Até para fazer coisa ruim, né? É porque a gente tinha que brigar por qualquer coisa para fazer coisa boa. Mas, infelizmente, nós temos uma tendência muito grande de brigar por qualquer coisa para fazer coisas ruins. Até se a pessoa olhar feio, né? A Bíblia diz de um caso de um homem que matou um outro homem porque olhou feio para ele. E matou outra pessoa porque pisou no pé dele. Puxa vida, já pensou? O cara era mau mesmo, né? A Bíblia diz que o coração do ser humano é mau continuamente. Bom, irmãos, quando nós falamos de briga, quando nós falamos de batalha, nós lembramos de uma pessoa na Bíblia que brigou muito, que batalhou bastante. Vocês lembram quem foi? Nossos irmãos internautas? Quem foi na Bíblia que passou quase uma noite toda brigando? Irmãos, toda vez que eu leio sobre esse camarada, dá uma vontade de chegar no céu e botar a mão no ombro dele. O que vocês acham? Vai ser briga na certa, né? Não, lá no céu não. Lá no céu não. É porque ele brigou com o camarada e colocou a mão no ombro dele. Ele estava sozinho. Ah? Ele estava sozinho. Não esperava ninguém para mão. Irmãos, é sério. Eu fico indignado. Brigou porque pôs a mão no ombro dele. E ele percebeu que a mão era pesada. A mão pegou forte. Irmãos, vocês sabiam que nós temos uma mão que pega no nosso ombro? E essa mão é pesada, ela é forte? Muitas vezes pega nesse ombro para empurrar, e muitas vezes pega nesse ombro para segurar. E é uma mão pesada, é uma mão forte. Só que tem um problema. Até descobrirmos que mão é essa que a gente faz. Entra num brigueiro, entra numa batalha. Mas eu gostaria de considerar com vocês alguns pontos dessa batalha com Jacó, de Deus com Jacó. No livro Meditação 2013, Perto do Céu, o título da meditação, Perto do Céu, na página 366, eu lendo essa meditação, eu achei muito interessante que lá vem falando que a paz e o descanso podem ser adquiridos unicamente pelo conflito. E esses tempos agora a gente está falando muito de conflito, né? Lá em Israel, por exemplo, está tendo um conflito ali, não é isso? E o pessoal da paz estão lá. Querendo o quê? Apaziguar, ter paz, não é isso? O pessoal da paz está lá. Querendo que tenha paz. O mundo todo está orando pela paz em Israel. Eu achei interessante. Está lá a Ucrânia se acabando lá, a Rússia lá, e ninguém está preocupado tanto quanto com Israel. Mas eu não quero falar aqui de política, não.
mas é que as pessoas oram pela paz. E eu achei interessante que aqui diz que a paz e o descanso podem ser adquiridos unicamente pelo conflito. Que conflito é esse? Que nos traz paz e segurança. Unicamente pelo conflito. Nós sabemos pelo episódio de Jacó que ele estava com um problema sério. Vocês se lembram quais eram os problemas de Jacó? Ele tinha 4 esposas, era um problema sério. Tinha bastante filhos. Tinha bastante pessoas que trabalhavam para ele. Tinha um irmão. Mas ter irmão é problema? Mas por que esse era o problema? Porque ele enganou o irmão, estava fugindo do irmão e agora indo ao encontro do irmão. Então Jacó estava com um problema sério. Ele estava com uma briga interna. Ele estava com uma batalha interna. E qual era o pensamento dele? Encontrar com o irmão e o irmão querer o quê? Vingança. Vingança. Irmãos, nós seres humanos, nós somos terríveis. A vingança está nos olhos. A vingança está no sangue. A vingança está no nosso hálito. A vingança é terrível. E prova disso que Jesus teve que falar sério. A vingança pertence a quem? E, infelizmente, tem muitas pessoas que querem se colocar no lugar de Deus. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma vez que teve um jovem que cometeu um pecado muito sério na igreja. Cometeu um pecado muito sério e ele agora chegou comigo e falou assim, olha pastor, eu cometi um pecado muito sério e tal. E ele estava assim, muito preocupado com o pecado que ele cometeu. Eu olhei para ele, qual foi seu pecado? Meu pecado foi esse. Eu falei, misericórdia, foi sério mesmo. Nossa, seu pecado foi terrível demais. E ele começou a chorar. Aí ele falou assim, nossa, até o pastor agora. Eu falei, não, mas é verdade, seu pecado é terrível. E era verdade, o pecado dele era terrível. E quando eu falei, confirmei com ele que o pecado dele era terrível, ele começou a chorar. Aí eu dei um abraço nele, não coloquei a mão assim no ombro dele, não, eu dei um abraço nele e falei assim para ele, mas fique tranquilo, que existe um jeito para que você veja livre desse pecado e seja perdoado. Aí ele olha para mim com aquela cara de choro e eu comecei a chorar junto com ele. Eu já sou chorão, né? Ele olha com aquela cara de choro para mim e fala assim, e qual é esse jeito? Irmãos, vocês imaginem, Jacó estava ali orando, estava ali pedindo a Deus, estava ali implorando pelo seu perdão, implorando para que Deus tocasse no coração do irmão dele, implorando pelo perdão. Quem é que estava com o irmão dele lá intercedendo? O nosso intercessor. O Espírito Santo. Cristo foi ter com Jacó. E o Espírito Santo foi ter com Esaú. Enquanto o Espírito Santo estava lá com Esaú, quem é que estava com Jacó? Jesus. E aquela mão forte toca nele profundamente. E ele, com aquele peso em cima dele, ele começa a brigar. Ele já estava com uma batalha no coração. Agora ele entra numa batalha física. E eu fico muito preocupado nessa situação, irmãos. Eu fico muito preocupado. Porque muitas vezes nós temos batalhas físicas e esquecemos de uma batalha maior, que é no nosso interior, no nosso coração. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o exterior e esquecemos do interior. E Jacó agora começa a batalha.
Eu achei interessante que aqui diz assim, Jacó lutou a noite inteira com Deus, a noite inteira com Deus, antes de obter a vitória. Eu tento imaginar aqui aquele homem, Jacó não era fraco não. O camarada trabalhou 20 anos, sobre um jugo pesado ali, ó. Prosperou, foi abençoado, teve 4 mulheres. Cabra macho, rapaz, o camarada ali era... Hã? Não estou exaltando ele para ele ter 4 mulheres não, tá, gente? Eu estou dizendo que ele trabalhou bastante, porque tinha 4 mulheres, bastante filhos, bastante gente. O camarada era terrível, ele era trabalhador. Ele era trabalhador mesmo. E agora estava ali sozinho, orando, em prol de quem? Em prol da família. Em prol dos filhos, em prol das esposas. Em prol dele, do perdão. Ele estava ali com Deus angustiado. A Bíblia fala sobre a angústia de Jacó. Ele estava angustiado. Qual era a maior angústia que Jacó estava passando ali? Se teria ou não perdão do irmão. Se teria ou não aceitação do irmão. Porque o seu irmão, ele soube que estava vindo ao seu encontro com 400 homens de luta, 400 soldados. E ele agora estava ali, ele falou, Senhor, eu estou aqui. Irmãos, e agora, aquele anjo toca em seu ombro. E ele começa a brigar, pensando que era o inimigo. É um inimigo. E começa a brigar. E começa a luta. Eu acho interessante que ainda diz assim, depois vocês conferem, está lá na meditação, 2013, na página 366, perto do céu. Ao apresentar sua súplica a Deus, em oração, sentiu uma forte mão tocar-lhe. Pensando que fosse a mão do inimigo, empregou toda a sua força para resistir. Então ele não foi brigar de brincadeira. Ele empregou toda a sua força para resistir. Eu tento imaginar aquele homem brigando com Deus. Eu tento imaginar, eu vou conversar com Jacó quando chegar lá no céu. Eu vou pedir detalhes. Eu sou curioso. Já pensou? Eu tento imaginar assim, ele dando aqueles murros, sei lá, agarrando e tentando derrubar, fazendo alguma coisa ali. Aqui diz que ele empregou todas as forças. Lutou por horas, mas não prevaleceu em nada. O que estava acontecendo com ele? Estava cansando. Estava ficando cansado, porque ele colocou todas as forças, colocou tudo que ele tinha ali, foi... Só de falar eu já cansei. Irmãos, vocês sabiam que muitas vezes nós temos as nossas batalhas internas e externas, e muitas vezes nós batalhamos com reservas. Eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim para mim, olha, irmão, você tem um problema para vencer. E eu não consigo vencer esse problema. Eu perguntei para ela, irmã, a irmã já orou a respeito? Já orei bastante. Irmã, a irmã já jejuou a respeito? Ah, não, irmão, jejuar não consigo, não. Eu falei, então jejua, irmã, está faltando jejum. Ela olhou para mim, mas eu não consigo jejuar. Eu falei, então está faltando jejum, faça jejum. E ela ficou olhando para mim, ficou brava comigo. Ela falou, mas eu não consigo. Eu falei, irmã, faça jejum. Está faltando aí um pouquinho mais. De tanto eu insistir, essa irmã falou para mim, então tá bom, eu vou fazer jejum. Eu acho que demorou uns 2 anos. Essa irmã, encontrei com ela numa conferência, ela estava me procurando. Ah, irmão, por favor, eu quero que agradecer profundamente. Falei, por quê? Olha,
Eu fiz jejum, eu consegui fazer jejum. Sério, minha irmã conseguiu fazer jejum. Sim, eu consegui fazer jejum. Eu nem lembrava mais dos problemas que ela tinha falado. Eu falei, bom, se a irmã fez jejum, então estava com problema. E qual era o problema? Resolveu? Ela olhou para mim e falou assim, olha, foram todas as minhas forças. Irmãos, quando nós lutamos, nós não podemos, de maneira nenhuma, quando nós lutamos contra o mal, ter reservas. Nós devemos lutar com todas as nossas forças. E essa irmã falou assim para mim, olha, consegui. Venci. Oh, glória. Eu não sei quanto tempo. Eu a encontrei depois de 2 anos. Mas olha o que diz aqui. Não ousou diminuir seus esforços para um momento sequer, para que não fosse vencido e perdesse a vida. O estranho encerrou o conflito. O que o estranho fez com ele? Irmãos, eu descobri algo aqui muito interessante. O que o estranho fez com ele? Tocou-lhe a coxa. Por que o estranho não tocou o ombro, não tocou o braço, tocou os pés, não tocou a cabeça? Por que a coxa, irmãos? Aquele estranho tinha uma mensagem para ele. Aquele estranho tinha um sinal para ele. Ao ser tocado na coxa, de quem ele lembrou? Irmãos, quando Jacó foi tocado na coxa, de quem ele lembrou? De Abraão. Juramento. É algo muito sério. Naquele tempo, havia um ponto de toque que era muito sério para um juramento. A coxa. Quando algo seria muito sério, tocava-se onde? Na coxa. E o anjo tocou profundamente. Por quê? Entre a nossa coluna lombar e até um pouco abaixo do joelho, existe um grande nervo chamado ciático. E a dor ciática é terrível. A dor ciática é terrível. O anjo poderia ter tocado no joelho. Poderia ter tocado aqui na lombar. Mas onde ele foi? Na coxa. Jacó, na hora, lembrou o quê? Eu não estou lutando com uma pessoa qualquer. Eu estou lutando com uma pessoa que tem poder, que sabe o que está fazendo, que já poderia ter me derrotado. Irmãos, eu achei interessante que quando o anjo tocou em sua coxa, ele foi paralisado. Ele foi paralisado, ele ficou assim. Mas quando ele viu que aquele personagem não era qualquer pessoa, ele pegou de tudo que tinha de força, que ainda lhe restava, e abraçou o anjo. Irmãos, vocês sabiam que nós passamos por problemas, por dificuldades, passamos por transtornos, passamos por tantas coisas em nossa vida, estamos batalhando diuturnamente contra várias tendências. Cada um aqui tem sua batalha. A minha batalha não é a sua não é minha. Cada um tem a sua batalha. Cada um tem sua batalha. Nesse momento, pode estar passando em sua mente aí, olha, eu acho que é verdade, minha batalha é essa. Você pode pensar agora, olha, minha batalha é terrível. Minha batalha não é boa, não. Mas, por favor, continue batalhando.
Vocês sabem o que é lutar uma noite? Com uma pessoa que você não vai vencer? E ela está ali, ó, só... Eu me lembro uma vez que eu vi o gato pegando o rato. Gente, o gato pegou o rato e eu fiquei olhando lá, né? Aí ele trouxe o rato para perto dele. Ele soltava o rato ia correr, ele dava um tapa no rato assim. O rato virava, ele lá trazia para perto dele de novo. E ele ficava brincando com o rato. No final ele comeu o rato. Vocês pensaram que ele deixar o rato ir embora, né? Gato não é assim não. O gato, quando pega o rato, ele não deixa ir embora, não. Ele ficou brincando ali. Brincou daqui, brincou de lá. Irmãos, aquele anjo estava lutando com Jacó com um propósito. Vocês lembram qual era o propósito do anjo lutar com Jacó? Qual era o propósito? Nossos irmãos que estamos acompanhando, qual era o propósito do anjo lutar com Jacó? Porque ele poderia chegar lá, em vez de pôr a mão aqui, ó, ô Jacó, vem cá, vamos bater um papo aqui. Poderia ter feito isso. Mas por que lutou? Por que briga? Por que batalha? Por que ele não chegou lá e falou assim, ô Jacó, vem cá. Vamos trocar umas ideias aqui. Por que teve que brigar? Porque Jacó começou... Porque Jacó começou a briga. O anjo não chamou ele para briga. O anjo chamou ele para briga? O que vocês acham? Não, o anjo não chamou ele para briga. O anjo só tocou nele. E eu tento imaginar aqui Jacó sendo rápido, né? Pegando a mão do anjo aqui, tentando passar uma rasteira nele, já... Então veja só que interessante. Jacó começou aquela briga. Por causa de quê? Do medo, o que mais? Insegurança, o que mais? Por estar devendo. Jacó começou aquela briga porque ele estava devendo. Se ele não tivesse problema nenhum, ele ia temer? Não. Ele ia assustar, mas o que foi? O que é esse negócio aí? Não. Ele estava devendo. Então ele começou a briga. E o anjo estava tentando fazer o que com ele? Calma, Jacó, não é bem assim, Jacó, calma. Eu tento imaginar aqui, tem um ditado que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Eu tento imaginar aqui o anjo só se defendendo. Eu tento imaginar aqui o anjo colocando a mão na cabeça dele, ele fazendo assim, né? Não sei como é que foi. Eu só sei de uma coisa, que eles brigaram a noite toda. Irmãos, nós temos algumas batalhas. Nós temos a batalha contra o mal, e nós temos a batalha contra nós mesmos. Eu ganhei um livro, este livro. Eu ganhei esse livro no dia 30 de maio de 82. 30 de maio de 82, eu tinha 14 anos. O pastor Herotildes de Almeida me deu esse livro. Foi o primeiro pastor que eu conheci na igreja. Ele falou assim para mim, este livro vai ajudá-lo na sua jornada para o céu. E ele falou assim para mim, ao ler esse livro, você vai ter uma batalha. Mas fique tranquilo que você vai vencer. Eu já li esse livro várias vezes. Eu levo ele comigo para todos os lugares. Esse livro é muito, muito bom. Eu aconselho todos vocês lerem. E nesse livro, na página, eu achei interessante que eu deixei separadinho aqui, na página 42. Olha o que diz aqui. Página 42. Esse livro é Como Encontrar Paz Interior Nosso. Eu recomendo a todos lerem. Ah, sim. Esse aqui é a segunda versão do livro Caminho a Cristo.
Esse é o caminho ao céu. E na versão nova agora é como encontrar a paz interior. Então, já leu 5 vezes, né? Como encontrar a paz interior. A nova versão desse livro aqui. Como encontrar a paz interior. Olha o que diz aqui. A luta contra o eu é a maior batalha que já foi travada. A entrega do eu, submetendo tudo à vontade de Deus, exige luta. Mas a alma deve submeter-se a Deus antes que possa ser renovada e santificada. O que deve acontecer? A alma deve submeter-se a Deus antes que possa ser renovada e santificada. Então, primeiro, a pessoa se submete a Deus. Jesus usou uma tática ali na briga com Jacó. Ele foi cansando. E chegou um momento que Jesus falou o que para ele? Deixa-me ir. Eu achei tão interessante, né? O próprio Deus pedir, deixa-me ir. E Jacó fala o que para ele? Não, de jeito nenhum. Já briguei com o senhor a noite todinha. Estou aqui morrendo de cansaço. Estou que não aguento mais. O senhor vai e me toca a coxa aqui, me deixa com uma dor no ciático ferrenha, e agora vou deixar a senhor ir assim? De jeito nenhum. Não vou deixar não. O senhor vai ter que me fazer uma coisa. Me abençoa primeiro. Qual era a bênção que Jacó queria aqui, irmãos? A certeza do perdão. Irmãos, por favor, ao cair no pecado, ao cair no mal, por favor, lute com Deus. Ore a Deus. Jejue, ora, implora. E mesmo que está doendo o que Ele está pedindo para você, fala assim para Ele: Senhor, é o seguinte, eu quero perdão. Dói, mas eu quero perdão. Você sabe o que é doer? É Deus falar assim para você: o que você fez não foi certo. E você gosta daquilo. E Deus fala para você: mas não é certo. Mas você gosta daquilo. Aquilo começa a doer dentro de você. Irmãos, por favor, lute com Deus. Mesmo que seja a noite toda. Lute com Deus. E peça para Ele, por favor, eu não quero parar de implorar enquanto o Senhor não me abençoar. E eu achei interessante que, ao abençoar, o que foi que o Senhor falou para ele? Você venceu. Pelo fato de você ter vencido, eu vou te dar um novo nome. Antes de enganador, ele passou agora a vencedor. Jacó era enganador. Israel, vencedor. E o que acontece agora? A Bíblia fala que ele soltou o anjo. Eu acho interessante que como que Deus se põe no nosso lugar. Como que Deus, olha, Deus é maravilhoso demais. É por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como expressar o amor de Deus para conosco. Mas por favor, meus jovens, por favor, irmãos, não fique no pecado. Lute, jejue, batalhe. Mesmo que doa, mesmo que é terrível, mesmo que você tenha vontade de continuar pecando, fala para Deus: Senhor, está doendo porque eu gosto de pecar. Fale para Ele. Não deixe de falar com Ele. E olha o que diz aqui. As lágrimas e as orações do suplicante conquistaram o que em vão tentou obter pela luta. O que foi que conquistou? O que foi que fez ele vencer? As lágrimas e as orações.
Vocês perceberam que muitas vezes nós estamos lutando em vão porque estamos pedindo errado? Que adianta? Você luta, luta, luta pedindo errado. Irmãos, por favor, não deixe de lutar, mas peça o certo. Peça o certo. A pior coisa que tem, meus amados, é a gente querer pedir para Deus para pecar. É a mesma coisa do filho falar assim para o pai: pai, me dá o carro aqui. O filho não está habilitado. Pai, me dá o carro aqui para eu dar um rolê aí, para eu dar um... Como é que fala aqui? Hã? Uma volta? Mas na gíria. Lá no Brasil é um rolê, e aqui na gíria, como é que fala? Dá um giro. Aí, um giro. O filho está lá todo, né? Pai, me dá o carro aí que eu quero dar um giro aí, né? E aí? O pai gostaria de dar o carro para o filho. O pai gostaria de ver o filho feliz, dando a volta, um rolê, né? Um giro. Mas o que o pai faz? Não, meu filho, não posso fazer isso com você. E como você fica? Poxa, pai, mas... Irmãos, por favor, não peça para Deus aquilo que Ele não pode fazer por você. Alguém pode falar assim, mas como que Deus não pode? Deus pode tudo. Irmãos, não peça para Deus para pecar. Não peça isso para Deus. Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Lute com Deus. Senhor, eu não vou soltar o Senhor, embora esteja doendo. Eu tento imaginar aqui, Jacó com aquela dor ciática. Nossa, eu já senti dor ciática. Uma vez. Para nunca mais, misericórdia. É horrível a dor ciática. Eu imagino Jacó com aquela dor horrível. E abraçou o anjo, abraçou a Deus, abraçou aquele homem forte. E falou assim, eu não te solto. Eu não te solto. Irmãos, por favor, quando eu estiver no erro, quando estiver doendo, quando estiver mal, quando parece assim que não tem mais jeito, abrace a Deus. Abraça Jesus. E fale para Ele, Senhor, é o seguinte, está doendo, mas eu quero a bênção, eu quero perdão. E ao soltar, meus amados, tenha certeza que foi perdoado. Não fique com dúvida. Olha o que diz aqui. Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 37, ele diz assim, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele continua, Romanos 8, 37, agora o verso 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nada nos derrota, estando em Cristo. Nada. O amor dele é tão grande para conosco, que não tem como expressar. Não há profundidade, não há largura, não há altura que expressa esse amor de Deus para conosco. E pode crer que nesse Deus nós somos mais que vencedores. Determinação, renúncia e decididos esforços são exigidos para a nossa obra de preparação nessa batalha, nessa luta. Unicamente por meio do esforço intenso e determinado e da fé nos méritos de Cristo, podemos vencer e conquistar o reino do céu. Nosso tempo para o trabalho é curto. Cristo em breve virá, pois ele prometeu vir a segunda vez. E Paulo ainda escrevendo a Tiago, ou seja, Tiago capítulo 4, verso 7, diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Quer ser vencedor? Não espere que outro vença. Irmãos, nós estamos num período de guerra, nós estamos num período de batalha. Muitos estão sendo derrotados, outros estão vencendo. Mas e você? A sua batalha? Como que está a sua batalha? Em Efésios capítulo 6, do versos 10 a 18, diz que Deus proveu todos os meios para que nesta batalha sejamos vencedores. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Deus proveu todos os meios para que sejamos vencedores nessa batalha. E há 7 promessas para nós. 7. Vocês sabem qual é a primeira promessa? Aquele que vencer. Sabe qual é a segunda promessa? Aquele que vencer. Sabe qual é a terceira promessa? Aquele que vencer. A quarta promessa? Aquele que vencer. A quinta promessa? Aquele que vencer. A sexta? Aquele que vencer. E a sétima? Aquele que vencer. Ninguém vai vencer por você, irmãos. Ninguém. As 7 promessas de Apocalipse. Ao que vencer. Ninguém vai vencer por você. Que Deus possa abençoar a cada um. Para que em Cristo Jesus possamos ser mais que vencedores. E não tem profundidade, não tem mal, não tem nada, nada que nos impeça de sermos vencedores, estando em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para isto. Amém.